Olá, pessoal. Eu sou Juliane Marques, sou engenheira civil, professora da Universidade Federal de Alagoas e responsável técnica da GM Geotécnica, que é uma empresa de geotecnia. Eu recebi o honroso convite da organização do ENER para ministrar uma palestra nesse evento. O tema escolhido foi Patologia das Fundações, por ser um tema atual, interessante. Todo mundo quer saber sobre patologias, né? Até devido a esses desastres que infelizmente aconteceram, né, recentemente. E também a organização do ENER convidou os palestrantes para gravarem pequenos trechos, né, alguns pontos mais importantes das palestras, para eles apresentarem agora, nesses dias, quando seria o ENER. Então, a ideia aqui é vocês ficarem com aquele gostinho de quero mais, né? Vocês que já fizeram a inscrição, até convidem seus amigos para se inscreverem também, que com certeza, quando ocorrer um evento, será um grande sucesso. Voltando para a minha palestra, eu posso dizer que patologia das fundações, ela envolve qualquer tipo de obra, seja de pequeno porte, seja de grande porte, né? Normalmente quando aparecem fissuras em uma obra, né, alguma trinca, já se pensa automaticamente que é a fundação. Mas nem sempre é isso, né? Tem que se analisar os pontos, verificar o que é que está ocorrendo no entorno. Às vezes é a fundação, às vezes não é a fundação, enfim, não é uma regra, né? Eu ainda posso citar para vocês que nas etapas de construção, tem etapas bem definidas que podem ocorrer essas patologias, né? A patologia pode ocorrer na etapa de análise de projeto, seja um projeto, uma concepção mal elaborada de projeto, sejam condições adotadas erroneamente, parâmetros adotados erroneamente nos projetos. Então, eu posso ter, sim, patologias nessa etapa de projetos, né? Posso ter patologias na etapa de investigação geotécnica, na etapa de ensaios de campo, né? Você tem uma série de incertezas no subsolo e muitas vezes não tem nem sequer uma sondagem com SPT para você saber que tipo de solo tem ali, que tipo de resistência tem o seu terreno. Então, a parte de investigação geotécnica é uma parte assim crucial. Eu diria que ela é responsável pelos grandes problemas de patologia. Às vezes você não tem uma investigação geotécnica, às vezes você tem uma investigação geotécnica, mas insuficiente, vamos dizer, uma grande área, né, de projeção que vai ser construído e tem um número insuficiente de pontos investigados, né? Então, isso daí também é uma fonte de patologias, uma fonte de erros. Às vezes você tem a sondagem, você tem o laudo e você tem uma má interpretação, seja do geotécnico, do engenheiro que vai construir. Então, você pode ter a má interpretação dos laudos, né? E você pode ter também, infelizmente é comum, uma sondagem mal feita, uma sondagem má executada, sem critérios, né? Ou até mesmo inventada, gente. Essa é a pior de todas, né? Não pode se nem chamar de engenheiro, aquele, entre aspas, profissional, né? Que não é profissional, que inventa um laudo de sondagem. Então, isso aí, né, extrapola qualquer situação, né? Não é a má engenharia, é a péssima engenharia. Então, continuando nessas etapas, eu posso ter patologias durante a execução, né? Na etapa de execução. Seja uma execução mal feita, seja uma execução até que não seguiu o que preconiza o projeto. E, por fim, está tudo construído, tudo prontinho, eu posso ter patologias em eventos pós-construção, outras causas, outras análises. Então, todas essas etapas podem ocorrer patologias, mas sempre destacando que os estudos, os relatórios mostram, as próprias seguradoras, né, quando ocorre um sinistro, apontam que a etapa de investigação geotécnica é a etapa que é responsável pelo grande número, né, pela porcentagem maior de patologias. Como eu citei,
seja pelo número insuficiente, pela má interpretação, pela não execução, né, da investigação, ou pela execução mal feita. Então, como eu falei, dessas 4 etapas, a investigação geotécnica é a etapa que corresponde ao maior número de sinistros, de patologia, seja pela má interpretação, pelo número insuficiente de investigações, ou ainda pela falta, né? Não se tem a investigação geotécnica, ou uma investigação mal feita, mal executada. Bom, falando de reforço de fundações, nem sempre, gente, eu tenho um reforço de fundação porque há uma patologia. Eu posso ter reforço de fundação em outras situações. Uma delas é quando você tem uma sobrecarga na sua estrutura. Situação clássica, tem um prédio com 3 pavimentos, por exemplo, o proprietário quer construir mais 2 pavimentos, 3 pavimentos, enfim, eu vou ter uma sobrecarga. Então, eu tenho que analisar se aquele novo carregamento que está chegando na fundação existente, se é compatível com aquela fundação. Então, se não for compatível com a fundação, eu tenho que fazer um reforço de fundação para absorver os novos carregamentos. Outra situação é quando há mudança da finalidade da estrutura para o qual foi construída, né? Eu tenho um prédio de salas comerciais e depois de um tempo o proprietário decide juntar 3, 4 salas e fazer um auditório, um mini auditório. Então eu tenho uma mudança de carregamento aí também. Tenho que analisar as fundações, vão ter outros esforços chegando nas fundações. Se as fundações não suportarem esses novos carregamentos, eu tenho que fazer um reforço de fundação, ok? E tem uma situação da deficiência da fundação original. Aí sim se encaixa na classe, no grupo das patologias de fundações. Eu posso ter uma fundação original subdimensionada, eu posso ter até degradação do próprio material da fundação. Então, posto toda essa introdução, né, esses comentários que eu fiz sobre patologia, a ideia da palestra é apresentar esses casos de obras que a gente participou do projeto, da execução, da análise, né, dos problemas e propomos as soluções. Desses casos de obra, o primeiro que eu trouxe é de um reservatório no interior de Sergipe, uma cidadezinha no interior de Sergipe, e que houve um problema seríssimo, né? Era um reservatório de água, né? Capacidade em torno aí de 250 metros cúbicos, 32 metros de altura. E ele tinha um histórico traumatizante, porque, na verdade, o primeiro reservatório projetado ele era um pouco menor, tem uma capacidade um pouco menor. E ele foi projetado em radier circular, né? O reservatório era circular. Então, esse radier, ele acompanhou a projeção, né, da área. E aí, foi construído o radier, construído o reservatório. Assim que se finalizou a construção, quando estava se iniciando o enchimento, houve o desabamento, houve o tombamento. Não houve vítimas, né, graças a Deus, mas houve esse insucesso, esse prejuízo econômico. E daí a prefeitura, o município, o prefeito, né, decidiu fazer um novo reservatório no mesmo local, mas com outra solução de fundações. Agora foram lançados pares de estacas metálicas em cada pilar do reservatório. Eram 8 pilares, né? Então, o reservatório, como eu comentei, tem a capacidade, esse agora o definitivo, né? 250 metros cúbicos de capacidade, de volume, 6 metros de diâmetro, acho que 6 e um pouquinho, não me lembro bem, 32 metros de altura. Então, quando foi lançada essa nova solução em estacas metálicas, né, com 20 metros de profundidade, foi feita a construção, foi feito o enchimento, né, tudo ok, o reservatório lá com a sua capacidade plena. E aí, com o passar do tempo, né, alguns meses depois,
se verificou que o reservatório estava inclinado.